2 Timóteo, capítulo 1, do verso 13 até o verso 18, diz assim o texto sagrado: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Senhor, mais uma vez em tua bendita presença, eu sou grato por poder estar aqui cultuando o teu nome, agradecendo a ti, e ter a oportunidade de ser um instrumento teu para edificar a tua igreja. Eu suplico, ó Pai, que tu me uses como um vaso de barro. Tu me uses, ó Pai querido, para que a tua igreja ela consiga conhecer a ti, as verdades que o Senhor tem deixado em tua palavra, que eu possa, Pai querido, elucidar para a tua igreja. Usa-me, ó Pai, como um vaso de barro. À tua igreja eu suplico que tu venhas dar o discernimento, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos, vamos dar então continuidade à nossa série de mensagens, aqui a partir de 2 a Timóteo. Nós vimos que essa carta, essa epístola, ela foi a última escrita por Paulo. Paulo ele se encontrava ali encarcerado em Roma, e o objetivo dele, ao escrever essa carta para Timóteo, foi para passar o cajado para Timóteo. Ele entendendo que o seu fim estava próximo, e ele investiu então para que Timóteo desse continuidade no ministério de pregar a palavra. Até aqui nós temos visto o quanto Paulo ele incentivou, exortou a Timóteo para que ele pudesse estar então pregando a palavra, para que ele não se envergonhasse, mas que ele estivesse realmente cumprindo o que Paulo estava designando aqui para ele. Nesses versos que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que ele pode ser dividido em duas partes. Do verso 13 até o verso 14, nós vemos que Paulo exorta a Timóteo quanto à palavra e quanto aos dons que ele recebe. E do verso 15 até o verso 18, nós vemos que Paulo ele traz aqui questões pessoais sobre o que estava ocorrendo com ele, enquanto ele ali preso em Roma. Vamos então aqui no verso 13. O verso 13 começa assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Ao lermos aqui esse texto, nós vemos o quanto Paulo ele estava investindo na vida de Timóteo. Paulo realmente estava engajado, preparando a Timóteo para o ministério. Se nós vermos aqui no verso 3, Paulo ele orava constantemente para Timóteo. Olha aqui no verso 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, de noite e de dia. Constantemente, então, Paulo investia tempo orando a favor de Timóteo. Nós vemos que Timóteo também foi capacitado ministerialmente através de Paulo, que impôs as mãos sobre ele para que ele recebesse dom. Olha aqui no verso 6, ele diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E quando nós chegamos aqui no verso 13, é como que Paulo estivesse coroando todo o investimento que estava fazendo na vida de Timóteo. Ele fala agora sobre a palavra, no qual ele havia transmitido para Timóteo.
Ele diz aqui: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Paulo, ele orava, Paulo investiu para que ele recebesse dom, mas Paulo também discipulou a Timóteo individualmente, capacitando ele na doutrina, fazendo com que ele pudesse crescer no conhecimento acerca de Deus. E de uma forma então pessoal, Paulo investiu aqui na vida de Timóteo. Mas Paulo, ele exorta agora Timóteo para que ele guardasse, não somente em termos assim na substância, mas também a forma, conforme ele havia aprendido de Paulo, que ele pudesse então estar guardando essa doutrina, que ele tivesse zelo ao guardar aquela doutrina, que tudo quanto Paulo ensinou, a forma como Paulo ensinou, a maneira como ele havia recebido de Paulo, que ele tivesse zelo e conservasse aquela sã doutrina, que ele realmente tivesse aquela consciência que a doutrina no qual Paulo havia transmitido para ele, ele deveria realmente assim conservar com muito zelo. Irmãos, é algo que nós temos perdido em nossos dias, talvez seja esse interesse em guardar a sã doutrina, em termos realmente essa consciência que a palavra de Deus, ela deve ser conservada com muito zelo. Eu digo isso tendo como base, por exemplo, as versões que muitas vezes nós temos visto em alguns púlpitos. Por exemplo, a versão que às vezes é usada, a versão na linguagem de hoje, essa é uma versão espúria, Nós vemos que eles omitem, essa versão da linguagem de hoje, eles omitem da Bíblia cerca da quantidade de palavras que nós podemos encontrar no livro de Marcos. Total a omissão que eles deixam realmente assim de traduzir, de colocar nessa versão da linguagem de hoje, que poderia ser somado tudo que eles omitem, a mesma quantidade de palavras que encontramos no livro de Marcos. Só para vocês terem uma ideia dessas omissões que ele tem, faz com que nós não consigamos ter uma base firme das doutrinas bíblicas. Por exemplo, se nós hoje falarmos sobre a eficácia do sangue de Jesus, a eficácia do sangue de Jesus é uma doutrina básica, é uma doutrina maravilhosa, no qual baseia toda a nossa fé. Agora, você não consegue provar a eficácia do sangue de Jesus a partir da Bíblia, da linguagem de hoje. Tamanha omissões que eles fazem. Então, eles confrontam, por exemplo, a divindade do Senhor Jesus Cristo. É uma versão que, na verdade, ela deveria ser banida dos nossos púlpitos, deveria ser banida por aqueles que têm zelo pela palavra do Senhor. E vejamos aqui que Paulo, ele diz, conserva o modelo, ele exorta Timóteo para que ele conservasse essa doutrina, mas com muito zelo, Timóteo teria que guardar as doutrinas recebidas por Paulo, assim como que ele guardava ali um penhor, assim como que ele guardava um tesouro, assim como que ele guardava uma joia. No capítulo 3, o verso 15, Paulo ele diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quando Paulo diz aqui, no capítulo 3, o verso 15, que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, o sentido aqui é que a igreja é a guardiã da verdade. Somos nós quem protegemos a verdade, somos nós que temos a verdade, e somos nós que somos chamados para sermos os guardiães da verdade. Caso alguém queira conhecer a verdade acerca de Deus, é através da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo ele diz no capítulo 3, o verso 15. A igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Somos nós os guardiães da verdade. Por isso que deveria haver, por parte dos cristãos,
zelo em relação às Escrituras Sagradas. E é isso que Paulo fala aqui no verso 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, não somente em relação à substância, mas também a própria forma no qual ele foi ensinado, no qual ele recebeu de Paulo. Ele deveria estar então guardando com muito zelo. Continuando aqui no verso 13, ele fala: na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Agora Paulo, ele declara qual é o motivo que essa sã doutrina, ela deveria ser guardada com tamanho zelo. Qual é o motivo, o porquê de Paulo exortar a Timóteo para que ele tivesse zelo em relação à sã doutrina? É que o fato dela consistir de fé e de amor. Ele diz aqui, na fé e no amor. Então essa doutrina, ela consiste na fé e no amor, os quais têm a sua fonte e também o seu fundamento no conhecimento de Jesus Cristo. É esse o motivo que Paulo então ele exorta: olha, essa sã doutrina, você guarde ela com muito zelo, você conserva ela como fosse um tesouro. Mas o motivo maior que eu te exorto a que você faça isso é em virtude dela ter a sua base no amor e na fé, que tem através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Esse talvez deveria ser o motivo maior para que nós então guardássemos essa sã doutrina, tivéssemos zelo pela palavra de Deus, víssemos então que as Escrituras Sagradas é Deus se revelando a nós. A única forma então de nós conhecermos a Deus em nossos dias é através das Escrituras Sagradas, e conhecemos então a Deus através da iluminação do Espírito Santo, que nos abre o nosso entendimento e faz com que nós compreendamos essa santa palavra. Deus então se revelando, se deixando ser conhecido, falando a nós através então da sua bendita palavra. E Paulo exorta então a Timóteo que ele guardasse com zelo essa palavra. No verso 14 ele continua: guarda o bom depósito. Esse depósito aqui que Paulo ele está se referindo, no qual Timóteo ele deveria guardar, não diz respeito à vida eterna, não é o depósito como a sua salvação, não é o depósito em relação à sua vida futura, sua vida espiritual, sua vida eterna. Mas esse depósito no qual ele diz que Timóteo deveria guarda o bom depósito, se refere à capacitação do Espírito Santo, os dons que ele recebeu do Espírito Santo. E Paulo diz então que ele deveria guardar este depósito, os dons, a capacitação que foi dado a ele pelo Espírito Santo, no qual ele usava então em seu ministério. Agora surge aqui uma pergunta: como é que nós guardamos o nosso depósito? Como é que Timóteo deveria guardar esse depósito? De que forma então que os dons, a capacitação do Espírito Santo que nos é dada, como é que ela é guardada? Veja bem, a melhor forma de nós guardarmos os dons que nos são dados, a capacitação do Espírito Santo que nos é dado, a melhor forma de guardar é não guardar. A melhor forma de você guardar os dons que você tem, a capacitação do Espírito Santo que lhe foi dado, é você usando ele, é você não guardando, é você colocando ele em uso, é você deixando ser usado para a edificação da igreja. Então, a melhor forma de você guardar é você então não guardando, ou então você usando ele. Isso fica muito claro quando nós vemos Jesus ele contar a parábola dos talentos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Aqui é um texto longo, mas eu faço questão aqui de ler para os irmãos. Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Vamos ler todo esse texto, que reflete muito bem a forma na qual nós devemos guardar o nosso depósito, que é não guardando. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14 até o verso 30, diz assim, a parábola que Jesus ensina: porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra,
chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja bem, os 2 primeiros aqui, ele guardou os seus talentos, guardou os seus dons, não guardando, mas granjeando e usando. O terceiro aqui, o que ele fez? Ele verdadeiramente não usou. Ele não se dispôs a ser um instrumento na mão de Deus para edificar outras pessoas. Então, ele enterrou o seu dom. O verso 19 continua: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E 5 talentos que eu não escondi, que eu guardei usando. Verso 21, e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E aterrorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha aqui, ele tinha 1 talento, e ele então guardou, não usando. Ele enterrou. Ele não foi um instrumento na mão de Deus para que outros pudessem ser edificados através dessa graça que ele recebeu do Espírito Santo. Olha o que ocorre: e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Responderam, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a consequência daquele que esconde o seu talento, daquele que recebe uma graça de Deus, recebe o dom de Deus, recebe uma virtude para poder abençoar outras pessoas, para poder edificar a igreja, para poder então ser um instrumento, um vaso, um canal de bênção na vida de outros. Mas ao invés de assim ele fazer, ele vai lá e esconde o seu talento. Essa é a consequência disso. Então Paulo, ele fala aqui para Timóteo: guarda o bom depósito. Como é que se guarda o seu depósito? Como que você guarda o talento, o dom que você tem? Usando, não guardando, sendo então útil para edificar outras pessoas. Era isso que Paulo, ele esperava aqui de Timóteo. Aí ele continua então no verso 14: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, é o Espírito Santo quem nos dá o dom, e é também através do Espírito Santo que nós somos usados, que os dons eles são usados, é na dependência do Espírito Santo, é através então do próprio Deus, ele intervindo em nossas vidas, que nós somos usados pelo Espírito Santo para edificar outras pessoas. Mas veja bem, contanto que você não seja negligente. Os dons são do Espírito Santo, e é através do Espírito Santo que eles são usados.
contanto que você não seja negligente. Contanto que você não seja negligente. Segundo a João, capítulo 1, verso 8, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Cuidado, assim como Jesus, ele na parábola dos talentos, ele falou sobre aquele servo inútil, que o que ele tinha lhe foi tirado e dado ao que tinha 10. Da mesma forma, João, 2 João capítulo 1, verso 8, ele fala para que nós devemos olhar por nós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Cuidado, para que você não perca o que você tem ganho. Cuidado com a negligência, com a inércia, com a preguiça espiritual, com a falta de disposição de se deixar ser usado para que outros sejam abençoados. Entenda, Deus nos abençoa com um fim, com um propósito. Deus nos abençoa para que outros sejam abençoados. Nós temos que ser um canal de bênção. Por isso que nós somos abençoados, para abençoarmos. Deus, ele nos dá para que nós então venhamos abençoar outros, venhamos ser um instrumento na mão dele para que outros sejam também edificados. Não esconda o seu talento, não esconda o seu dom, não esconda o seu depósito, mas seja realmente útil na igreja, no reino de Deus, porque é isso que Deus espera de você. O verso 15, ele continua: bem sabes tu isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fileto e Hermógenes. A palavra que apartaram, ela significa abandonaram, largaram. Paulo aqui, ele não está se referindo àquelas pessoas que abandonaram a fé, aquelas pessoas que deixaram o evangelho, aquelas pessoas que saíram então da igreja. Paulo, ele se refere àquelas pessoas que abandonaram a ele, não obstante estarem na igreja. Paulo, ele estava preso, encarcerado, sozinho, ali em Roma, e quando ele mais precisou dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, eles então o abandonaram. É isso que Paulo, ele está dizendo, que ele foi deixado à sua própria sorte pelos seus irmãos em Cristo. É isso que Paulo, ele está trazendo aqui à tona. O fato dele, enquanto um líder espiritual, enquanto um apóstolo, ele estava passando um momento difícil de cárcere, e naquele momento os seus irmãos, a igreja realmente assim o abandonou, o deixou ali sozinho. É isso que ele está dizendo. Agora, algo interessante que nós devemos aqui refletir, pessoas que abandonam os necessitados, é o mesmo que abandonar também a Jesus. Quando nós deixamos de ajudar as pessoas necessitadas, é o mesmo que nós deixamos também de auxiliar a Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 25, o verso 44 e o verso 45. Mateus 25, 44 e 45. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, era a condição ali de Paulo, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Na verdade, quando nós estamos deixando de auxiliar aos necessitados, aos nossos irmãos em Cristo, quando nós estamos deixando de cumprir essa nossa obra social, é como que nós também estivéssemos abandonando, deixando a Cristo. Paulo então ele continua: bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Aí ele continua: entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Ao citar aqui o nome desses dois membros ali da igreja, dá a entender que eram pessoas conhecidas, pessoas ali em destaque no meio ali da igreja. Tem um ditado no qual ele diz, que roupa suja ela se lava em casa, mas
esse ditado, ele não condiz com as escrituras sagradas. Parece que a Bíblia nos ensina que roupa suja, ela deve se lavar em público. Um exemplo que nós podemos lembrar aqui é em relação ao pecado de Davi. Davi, quando ele pecou em oculto contra Betseba, fazendo toda aquela tramóia para que ele não fosse descoberto, Deus então manda ali ao profeta Natã e diz: o que tu fizeste em oculto, eu o mostrarei ao sol para que todos vejam. E foi assim que ocorreu através ali de Absalão, que no alpendre se relacionou ali com todas as concubinas ali do seu pai. Então o pecado de Davi, ele foi exposto. Aqui Paulo, ele está também expondo o nome desses irmãos que o abandonaram, que o deixaram só, no qual ele esperava que pudesse receber deles o auxílio, mas ele fala: olha, entre todos que me abandonaram, tem também esses dois aqui. A grande questão é que normalmente quando as pessoas elas deixam a igreja, quando as pessoas realmente assim se esfriam, elas têm a tendência de falar mal da igreja. Elas então se esfriam espiritualmente e passam a falar mal da igreja. Paulo aqui, já para resolver essa questão, já desmascara a eles. Olha, esses aqui que porventura vão agora criticar, falar mal da igreja, falar mal da liderança, olha, então na verdade é o seguinte: eles são pessoas que abandonam, são pessoas assim que deixam os necessitados, são pessoas que não têm compromisso verdadeiro. E isso aí não é uma questão da igreja, não, é uma questão pessoal. São esses dois, eles têm problemas pessoais. É o que Paulo ele mostra aqui. Ele diz então no verso 15: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais, aqui ele coloca Figelo e Hermógenes. Figelo e Hermógenes. No verso 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Paulo aqui, ele faz uma oração a favor de Onesíforo, né? Interessante que quando nós fazemos uma oração a favor de alguém no qual nos abençoou, nós estamos tanto demonstrando gratidão, reconhecendo que nós fomos abençoados a partir dessa pessoa, como também nós estamos transferindo para Deus o poder de recompensar aqueles que nos auxiliaram. É isso que Paulo está fazendo. Ele está transferindo para Deus: Senhor, que tu possas abençoar. O Senhor tem o poder para recompensar a esse que me abençoou. Ele está transferindo essa condição, está transferindo para Deus o poder de Deus estar abençoando então a Onesíforo. É isso que Paulo está fazendo ao estar orando aqui. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Ele continua, a casa de Onesíforo. Pelo que Onesíforo fez aqui, Paulo ora, para que ele seja abençoado. Mas interessante que quem auxiliou, quem ajudou a Paulo foi Onesíforo. Mas Paulo ele ora não somente para que Onesíforo seja abençoado, mas também para que a casa dele seja abençoada. Olha que lição maravilhosa que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que por causa de um membro da família, os outros são abençoados. Por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da sua consagração, talvez o seu cônjuge está sendo abençoado. Por causa da sua vida, os seus filhos estão sendo abençoados. Por causa de Onesíforo, toda a casa dele estava sendo abençoada. É maravilhoso nós sabermos que o que nós estamos fazendo está repercutindo muitas vezes também na nossa família. Por causa de um membro da família, os outros são abençoados. É o que Paulo ele fala aqui no verso 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 13 ao verso 14 diz: e se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher,
e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora eles são santos. Por causa de um membro da família, o outro, ele é santificado, ele é abençoado, até os filhos também recebem a bênção. É maravilhoso nós sabermos isso. A benevolência, a misericórdia de Deus se estendendo àquelas pessoas que nós amamos, em virtude do que nós temos feito. Aí ele continua aqui no verso 16: porque muitas vezes me recreou. Esse Onesíforo, ele, de forma contínua, ele ia até a prisão e auxiliava ali a Paulo. Veja bem, assim como esses dois homens, Figelo e Hermógenes, eles abandonaram ali a Paulo, e nós aprendemos que quando nós abandonamos aos necessitados, é o mesmo que nós estivéssemos abandonando a Jesus. Na parte positiva também é uma verdade. Quando nós estamos fazendo, é o mesmo que nós estivéssemos fazendo também a Jesus. Quando nós estamos fazendo para os necessitados, quando nós não estamos nos omitindo, mas quando nós temos um compromisso também de auxiliar os necessitados, é o mesmo que nós estivéssemos fazendo a Jesus. Mateus capítulo 25, do verso 37 ao verso 40. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quando nós deixamos de fazer aos necessitados, é como se estivéssemos deixando de fazer a Deus. Quando estamos fazendo, também é como nós estivéssemos fazendo também a Deus. Ou seja, a recompensa vem da parte de Deus. O nós sermos usados, o nós representarmos a Deus aqui, as pessoas se sentirem amadas, abençoadas através do nosso ministério, nós somos então recompensados por Deus. O verso 16, o verso 17, continuando aqui: e não se envergonhou das minhas cadeias, né? Onesíforo, ele não se envergonhou das minhas cadeias, antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Entenda aqui, a maneira como Onesíforo, ele auxiliou a Paulo, não foi somente através de orações, não foi somente através de oferta, mas ele foi na prisão e ajudou a Paulo. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas que estão necessitadas somente através da oração, e entendemos que isso é o suficiente, e deixamos então a pessoa à sua própria sorte, e ali oramos por elas. Ou então nós damos ali uma oferta e entendemos que já estamos fazendo a nossa parte. Mas veja bem, nós temos que fazer mais que isso. Não basta nós orarmos, não basta somente dar uma oferta. Dentro da sua capacidade, que você possa ir ao encontro do necessitado, que você possa ir ao encontro daquele que está precisando, que você possa de fato realmente assim ajudar essa pessoa. Tiago capítulo 2, do 14 ao 18 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui no verso 16 e no verso 17, nós vemos que Onesíforo, ele muitas vezes recreou a Paulo, e não se envergonhou das suas cadeias, não teve nenhuma dificuldade em poder ir aonde Paulo estava. Antes, verso 17, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Encarcerado, sozinho, ele foi ao encontro necessitado.
Que nós possamos aprender aqui um exemplo através da vida de Onesíforo. O verso 18: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Aqui Paulo, ele repete o que na verdade ele já acabou de dizer no verso 16 e no verso 17, o quanto Onesíforo o auxiliou, o ajudou, foi ao encontro dele, mas com um detalhe a mais. Ele acrescenta aqui essa palavra, que naquele dia, esse naquele dia está se referindo ao prestar contas diante de Deus. E veja bem, no dia que nós iremos prestar contas diante de Deus, tudo quanto nós temos feito aqui será lembrado. Eu gostaria que você entendesse isso. Essa é uma verdade bíblica. Haverá a prestação de conta, e naquele dia tudo quanto nós temos feito aqui será lembrado. Olha aqui o verso 18: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 10, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui não se refere ao grande trono branco. O grande trono branco vão comparecer àqueles que não têm a Cristo, aqueles que não se converteram, aqueles que se não dobraram ao senhorio de Cristo. Aqui não se refere então ao grande trono branco que nós vemos em Apocalipse. Aqui é a prestação de contas em relação àqueles que têm recebido dons e talentos e não têm sido usado por Deus, não tem se deixado ser usado por Deus. É essa prestação de contas em relação aos galardões, ao que nós temos feito aqui. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tudo vai ser lembrado naquele dia, o mal ou o bem que você tem feito. Nós iremos então ter a prestação de conta. Para concluir, vamos ver aqui algumas lições que esse texto então aqui nos dá. A primeira lição é que a igreja é a guardiã da verdade. E a igreja não são aqui os pilares, né, o edifício, somos nós. É você que tem que ser o guardião da verdade. A segunda lição: temos que usar os nossos dons através do auxílio do Espírito Santo. A forma de nós guardarmos nossos dons é não guardando. Terceiro, pessoas que enfraquecem na fé, elas tendem a murmurar contra a igreja. Por isso que logo Paulo desmascarou aqui a esses dois que o abandonaram, Figelo e Hermógenes. E por último, a última lição: quando nos dispomos a auxiliar os outros, tanto nós somos recompensados por Deus, quanto os nossos familiares. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, que as verdades que temos aprendido através da Tua Santa Palavra possa fazer de nós pessoas mais compromissadas com o Senhor, que nos leve, ó Pai querido, a mudança de comportamento e de vida, que verdadeiramente, ó Pai querido, a Tua Palavra mude o nosso ser, a nós nos assemelharmos mais a Ti, em obediência ao Senhor. Eu oro pedindo, ó Pai querido, que nós, ó Pai querido, nos deixemos ser moldados por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.